conheço, eu estou aqui de São Paulo e serei o moderador dessa tarde e noite, né, deste painel. Eu atuo na área de marketing de uma multinacional de um mercado de soluções auditivas e estou finalizando MBA em marketing de varejo e mercado de consumo aí pela USP Exalc, aqui de Piracicaba. Então, gostaria de começar agradecendo a Elaine pelo convite, a PEC, né, pela realização desse painel sobre um tema aí tão atual, né, que é segurança digital. E é sempre aí um enorme prazer estar presente num ambiente que promove aí a ampliação do nosso conhecimento. E para que todos nós possamos compreender, né, o quão crítico é o tema, eu gostaria de compartilhar 3 títulos de notícias que tivemos aí sobre os temas nos últimos anos, né? O primeiro deles, que aconteceu em 2012, é suspeitos de roubos de fotos de celular de atriz são descobertos, né? Inclusive virando até uma lei com o nome dessa atriz aí. Em depoimento de 5 horas ao Senado americano, CEO de rede social admite que erros de vazamento de dados de usuário. Então, essa notícia veio veiculada aí em 2018 e aconteceu esse depoimento aí no Senado americano. E no último, né, que é uma notícia mais recente, golpistas usam o aplicativo para sacar criminosamente benefícios de trabalhadores. E essa notícia é de 2020, né? Então, uma notícia aí bem atual para a gente trazer aí esse debate. Então, o nosso painel ele será composto por 2 etapas. Na primeira etapa, né, as palestrantes trarão uma apresentação sobre o tema, e na segunda a gente vai abrir para chats, né, e um possível debate aí, tá? Então, a todo momento eu vou estar presente no chat, então coloquem as suas perguntas, queremos que todos tenham a oportunidade de interagir com as nossas convidadas. Primeiro, eu queria falar que eu estou muito feliz em saber que nossas palestrantes são mulheres, né? Sabemos o quanto o mercado de tecnologia ainda é composta majoritariamente por homens. Então, parabéns por abrirem portas e inspirarem para que outras mulheres também possam ocupar esses espaços, tá? Então, eu vou começar essa apresentação. Nossa primeira convidada, né? Então, eu já queria começar agradecendo, é a advogada Daniele Schmidt. Ela é especialista em crimes cibernéticos e cibersegurança, né? Nascida em João Pessoa, atualmente reside na cidade de Barcelona, aí, cidade conhecida pela arquitetura de Gaudí, né? Vou falar um pouquinho dos títulos aí da Daniele, tá? Para a gente saber quem que é a Daniele. Ela é doutoranda em cibercriminalidade na Universidade Autônoma de Barcelona, mestre em cibercriminalidade na Universidade Internacional de Catalunha e mestre em compliance penal Ilustre Colégio de Advogados de Barcelona. Também é mestre em Direito Internacional para a ISD Law Business Schools de Barcelona, todas aí localizadas na Espanha, tá? E eu pedi para que elas enviassem para mim uma frase aí que a representasse, né? E foi muito legal a frase que ela colocou, foi: minha vida inteira foi olhar para frente. O passado não é minha jurisdição, né? É uma frase bem forte aí para quem é da advocacia, né? E é um trecho do livro escrito pelo argentino Eduardo Sancheri, eu não sei se a pronúncia do nome dele está correta, que o título em português desse livro chama O Segredo dos Teus Olhos, tá? Daniele, seja bem-vinda. Muito obrigada, Fábio, é um prazer estar aqui com vocês. Tá bom? Já te chamo para a sua apresentação, tá bom? Espero. Muito obrigado aí. Também presente a Fabiana Eduardo Sanches Saez, eu acho que eu pronunciei o nome dela errado, logo ela me corrige, tá? Advogada, criminalista, especialista em compliance penal, né, gestão de risco e direito digital. Ela é residente da cidade de São Paulo, aqui capital, financeira e gastronômica aqui do Brasil. Os títulos dela, né? Ela é mestre em Direito Penal pela Universidade de São Paulo e especialista na investigação de criminalidade digital. Também pedindo aí uma frase que a representa, né? Seja a mudança que você quer ver no mundo, que é uma frase de Mahatma Gandhi, advogado, nacionalista, anticolonialista e especialista em ética política indiano, tá? Então, eu gostaria muito de agradecer, Fabiana, a sua presença também. Muito obrigado, Fábio. É uma alegria enorme estar aqui hoje para compartilhar conteúdos que eu tenho certeza que vão ser muito bacanas. Eu que fico lisonjeado com a presença de vocês duas muito ilustres, tá bom? Então vamos dar a nossa primeira etapa, e a primeira etapa do nosso painel. Daniele, é com você, tá bom? Estamos por aqui pelo chat. Muito obrigada, Fábio. Primeiro, quero agradecer imensamente a iniciativa da APEC, né, na promoção desse seminário, desse painel que é tão importante
a nível de usuários, a nível de empresas, de negócios. É importantíssimo a gente fomentar essa discussão sobre segurança digital, sobre a criminalidade que é uma realidade aí nas nossas vidas, né, que se expandiu imensamente com a pandemia, favorecendo aí esses crimes virtuais. Então, vou compartilhar com vocês aqui a nossa apresentação sobre segurança digital, né? O Fábio já fez as apresentações, muito obrigada. Então, vamos diretamente ao nosso tema. Eu gosto sempre de começar essas conferências com a seguinte frase: a invencibilidade está na defesa. E o que significa isso, Daniele, né? Porque a criminalidade é uma realidade, como eu já falei. Os crimes vão continuar existindo ao longo do tempo. E como a gente pode se proteger? Como a gente pode se evitar essa criminalidade? É se defendendo, é criando mecanismos de proteção digital, usando a segurança digital, a cibersegurança, para criar aí uma camada protetiva, né? Uma consciência digital de que os crimes existem e a forma de combater essa criminalidade, essa cybercriminalidade, parte do usuário, parte das pessoas que estão navegando pela internet. Então, vamos se proteger, porque assim é o melhor mecanismo para a gente se defender dos prejuízos causados pela criminalidade virtual. Então, uma pergunta, né, que sempre é latente: a internet é terra sem lei? O que acontece na internet fica na internet. A gente já escutou algumas vezes esse tipo de frase, de questionamento, de pergunta, e é importante que todos os participantes que estão vendo esse painel entender que não, a internet não é terra sem lei. Existe uma lei desde 2012, que é a Lei 12.737, que é a Lei Carolina Dickmann, que veio justamente estabelecer, né, doutrina, estabelecer leis protetivas para esses usuários, para essas empresas, enfim, né, a lei nasce justamente de uma violação à intimidade. Uma atriz bastante conhecida, né, Carolina Dickmann, que leva o nome dessa lei. Então, a internet sim tem lei, a criminalidade sim pode ser combatida, mas é importantíssimo que as vítimas denunciem, né? Nenhuma autoridade policial vai perguntar ou bater de porta em porta perguntando se você é vítima ou não do crime virtual. É importante que a vítima tenha essa consciência que existe lei sim, que existem direitos que são protegidos, que devem ser preservados, e que, se uma vez são violados, existem sim mecanismos de defesa, mecanismos de justiça, né, desses usuários, dessas vítimas, conseguirem ter os seus direitos resguardados. E o que são esses crimes de internet, né? Crime de internet, crime virtual, crime cibernético, cybercrimes, crimes eletrônicos, informáticos, todos esses termos têm basicamente o mesmo significado, que seriam crimes que acontecem em um cyberespaço, através de mídias sociais, através de dispositivos eletrônicos, e não necessariamente esse crime ele deve acontecer apenas nesse espaço, né, que é a internet, que é a navegação, que são dispositivos eletrônicos. Às vezes, esse crime ele pode se iniciar também no mundo físico, né, passando pelo mundo digital, pode permanecer no mundo digital, pode concluir, ter a sua consumação no mundo físico, por exemplo. Né, eu acho que a gente aprende muito com exemplos. Imagine que você está caminhando aí, né, em direção ao seu trabalho, e no estacionamento do seu trabalho, da sua empresa, você encontra lá um USB, com a seguinte descrição: despedidos, demitidos 2020. Né? Se você tem uma curiosidade muito aguçada, e se você não tem um nível de consciência digital, você pode pegar, que já aconteceu, vai pegar esse pendrive, né, esse USB, e vai conectar no computador da empresa, podendo ocasionar aí toda
facilitando a entrada, né, de um código malicioso, de um hacker criminoso. E então é importante a gente entender que o crime digital não necessariamente nasce só na internet, né? Ele pode ter uma outra origem, por exemplo, como os cartões de crédito, né, onde a gente sabe que existem máquinas que clonam esses cartões, né, através de caixas eletrônicos. O crime começa ali no mundo físico, né, mas uma vez clonados, os criminosos virtuais podem aplicar esses golpes, essas fraudes no mundo online. Então, é importante a gente entender que o crime virtual engloba tudo isso que acontece, seja um todo ou parte desse crime, tá? E aí uma pergunta, né? Todo hacker é criminoso? Porque a gente sempre costuma dizer, não, porque entrou um hacker, porque o hacker é o hacker. E não necessariamente todos os hackers são criminosos. Existem os hackers que são do bem, né? Os hackers white, que a gente chama, que são hackers que realmente estão estudando, ajudando a encontrar vulnerabilidade de sistemas, brechas de segurança. Então, generalizar o criminoso como sendo um hacker não é o correto, tá? Então, eu gosto de sinalizar sempre que um hacker criminoso, ou um cracker, que também é conhecido, né? Assim, na nomenclatura mais técnica. E é relevante a gente discutir, debater nesse momento que existem outros tipos, né, de especialistas em informática que são hackers do bem, né, que nos ajudam, que nos melhoram aí a nossa conexão, que melhora aí o nosso sistema informático da nossa empresa, da nossa vida, das nossas conexões como indivíduos, como pessoas. Existem hackers que são éticos, né, os hackers que são ideológicos, que não necessariamente são criminosos. Então, essa é uma palavra que a gente precisa desmistificar e entender que existem outras formas, tá? De compreensão com relação a essa palavra. E por que os crimes virtuais são mais perigosos do que os crimes tradicionais? É muito difícil a gente ver um criminoso, né, um hacker malicioso, sentado num banco dos réus. Por que isso acontece? Porque os hackers criminosos, né, os criminosos virtuais, eles contam com uma série de ferramentas, né, programas de ofuscação, né, do seu rastro, eles contam com anonimato, existem aí os IPs dinâmicos, que são os proxies, que são IPs que facilitam realmente a localização da origem desse criminoso. Existe também uma falta de colaboração internacional, porque nem todos os países assinaram o Convênio Internacional de Budapeste, que é um convênio onde existe uma colaboração internacional entre os países. Então, é importante a gente entender que países como o Marrocos, como o Brasil, México, que lideram aí, né, não só as atividades criminais, mas também como países receptores de um grande tipo de modalidade de ataques cibernéticos, justamente porque os criminosos virtuais, eles sabem muito bem que não existe, por exemplo, um convênio de extradição. Então, aquela vítima que sofreu, supostamente um crime de um cyberdelinquente que está, por exemplo, na Rússia, ou que está, por exemplo, na Turquia, nas últimas semanas existe aí uma onda forte de hackers, né, criminosos, atacando fortemente o Brasil, porque eles sabem muito bem que não existe um convênio. Então, todas essas questões favorecem muito a impunidade. E aí eu volto naquela frase inicial. Se somos conscientes que existem alguns desafios, que existe realmente uma necessidade de uma maior cooperação internacional, se existe a necessidade de uma uniformidade das normativas a nível internacional, como a gente pode evitar ser vítima, como a gente pode evitar esses prejuízos causados pelos criminosos virtuais.
desde a proteção, desde a consciência digital, desde iniciativas como essa, onde a gente pode debater, onde a gente pode discutir, trazer esclarecimento, informação, e realmente fomentar, né, a necessidade de estar cada vez mais conectado, porém protegidos. Nossa, então eu fiz uma listagem aqui de alguns erros que são coincidentes aí na maioria das vítimas virtuais. A primeira delas é considerar que nunca vai acontecer comigo, né? Isso de crime virtual, isso não existe, isso é coisa de filme, isso é coisa de novela, ou então as minhas informações nunca são interessantes, as minhas informações não são interessantes, para que um criminoso virtual vai querer os meus dados bancários ou os meus dados pessoais? Isso é uma grande inconsciência digital, né? É uma falta realmente desse entendimento de que nós somos interessantes, todos nós somos interessantes, os nossos dados são importantes, são relevantes para esses criminosos, né? Mas a gente vai ver mais adiante aqui na apresentação que eu preparei para vocês, o porquê que são tão interessantes essas informações. A ausência de programas de proteção. Por exemplo, o antivírus. É comum nas vítimas você perguntar, olha só, você tinha um antivírus no seu dispositivo celular, no seu notebook? Ah, tinha, aí eu pergunto, a segunda pergunta, né? Era um antivírus licenciado? Não, era um gratuito. Então, é importante a gente entender que alguns desses programas de antivírus que são disponibilizados na internet de forma gratuita podem vir acompanhados de códigos maliciosos, como malware e outros tipos de programas que infectam o teu computador, infectam o teu dispositivo. Então, é importante fazer esse investimento em uma proteção técnica que é o antivírus. O antivírus vai solucionar a minha vida? Não, né? Não só o antivírus. É um conjunto de ações que vão aumentar a tua proteção no mundo digital. Outro erro é a ausência de manutenções das medidas de segurança digital. Muitas vezes, essas vítimas até mesmo têm um antivírus, né? Comprou um antivírus, só que o antivírus ele tem um data de vencimento, né? Você precisa renovar a cada ano, a cada 2 anos, enfim, depende, né, do tipo de antivírus contratado, mas é você não só aplicar a medida de segurança, seja ela qual for, não só o antivírus, mas você também promover a manutenção e a melhora contínua dessa segurança digital. O informático é o único responsável pela segurança digital? Não, né? Não só o informático, não só de um ponto de vista empresarial, de negócios, mas também da sua própria segurança, a segurança doméstica, né? Você determinar que venha um profissional, um informático na sua casa que faça as configurações, não, está tudo certo, não. Você, como usuário, precisa ter essa consciência que é necessário você observar se essas medidas de segurança estão sendo efetivas. A ausência de medidas de segurança para informações que são vitais, né? Isso desde um ponto de vista de empresa, de corporação, de organização. Se você tem conhecimento que o teu know-how está disponível no servidor, você precisa aplicar medidas mais contundentes para proteger essas informações. Negligenciar a segurança digital. Ah, não. Como isso não vai acontecer comigo, eu vou esperar. No dia que aconteça, toma as medidas cabíveis. Só que, nesse intervalo de tempo, você pode sofrer prejuízos gravíssimos, né? Não só desde um ponto de vista material, mas também emocional. E as debilidades das senhas eletrônicas. É comum a gente encontrar nas vítimas senhas que são fracas, né, que são frágeis, senhas que não têm o número correto de caracteres, ou que são usadas em várias plataformas, em vários dispositivos, que são usadas por um longo período de tempo, 5 anos, 3 anos. As senhas eletrônicas, ela também tem data de vencimento, né? Então, é importante
haver uma periodicidade na troca dessas senhas, tá? E o que é a segurança digital? É um conjunto de mecanismos, técnicas, comportamentos utilizados para defender computadores, servidores, dispositivos móveis, sistemas eletrônicos, redes, dados e qualquer outro tipo de informação, dispositivo que pode ser atacado por um criminoso virtual ou alguém mal intencionado também. Partindo dessa premissa, então, a gente precisa entender por que é necessário priorizar a segurança digital nas nossas vidas, nos nossos negócios, nas nossas organizações, porque existe o prejuízo econômico, esse é o primeiro, é o óbvio, né? Talvez o de imediato. Mas existem outros prejuízos, como o prejuízo de reputação, se você é um profissional liberal, se você é um médico, se você é um advogado, um contador, se você tem uma empresa. Imagine você ver as informações dos seus clientes sendo vazados na internet porque você não atuou com a devida diligência, aplicando a segurança, os mecanismos de segurança digital para proteger essas informações. Então, existe um prejuízo reputacional que é bastante complicado de você recuperar, né? É necessário um investimento de tempo, um investimento financeiro, e a gente passa aí para o próximo prejuízo, que é o prejuízo emocional, que é aquele sentimento, né, de violabilidade da tua intimidade, da tua privacidade, seus dados vazados, você tendo que se justificar publicamente, ou se justificar perante clientes, perante parceiros. Então, isso causa um prejuízo emocional forte nessas vítimas, né? E o prejuízo contra terceiros é justamente você ter que responder, né, legalmente, perante terceiros que, porventura, foram prejudicados devido à sua falta de consciência digital ao aplicar medidas de proteção e defesa do mundo online. As medidas de segurança digital, quais são, né? Quais medidas eu poderia estar repassando aqui para vocês, medidas que são fáceis, né? E que são, digamos, comum, estándar para todos os níveis, né? Não só de empresa, mas também a nível de usuário. Os programas de proteção, de antivírus, anti-malware, a necessidade de você fazer um backup diariamente. Diariamente é necessário? Depende do tipo de alterações, o tipo de informação que você maneja na sua vida ou no seu negócio. Recomendo o armazenamento virtual, né? Isso é uma medida que ajuda, que favorece aí a aumentar a tua segurança no mundo online. Mas é importante saber que você, para ter o armazenamento virtual, você precisa ter uma senha que realmente proteja essas informações lá na nuvem. Não adianta nada você pegar todos os seus arquivos, o seu know-how, né, as informações dos seus clientes, subir no armazenamento virtual, subir numa nuvem, mas você não aplicar, por exemplo, uma senha robusta que possa proteger da invasão desses criminosos. Manter os sistemas operativos atualizados, né? Existe um caso muito famoso onde uma empresa teve um prejuízo, uma empresa de telecomunicações teve um prejuízo de $1 bilhão de dólares, porque um dos seus funcionários esqueceu de atualizar um sistema operacional. Então, eu escuto muito também as pessoas falando, mas constantemente eu estou recebendo atualização do meu celular, sempre está atualizando, pedindo para atualizar o sistema operacional. Então, quando você receber essa informação para atualizar, atualize, mesmo que demore um pouco mais, mesmo que você tenha que liberar um espaço, porque cada atualização dessa é uma medida de segurança para você, né, para a sua navegação. Então, é importante a gente saber que é necessário atualizar todos os sistemas operativos. A criptografia de dados e informações que são importantes e relevantes para você. E o que é isso de criptografar, né? Parece um nome, assim, sofisticado, mas, na verdade, é você criar um documento protegido com código, né? Onde só você ou pessoas autorizadas por você terão acesso a essas informações. Medidas de segurança digital com relação às conexões de rede Wi-Fi. Eu
coloquei aqui um exemplo que, na verdade, era restaurante japonês, né? Imagina que você vai no seu restaurante, muitas pessoas, quando encontram, né, entram no restaurante, a primeira coisa que pergunta, tem Wi-Fi? Né? Qual é a senha do Wi-Fi? É importante entender que isso pode ser uma brecha de segurança importante na sua vida. Então, ao entrar em um ambiente que você necessita dessa conexão à rede Wi-Fi, pergunte se existe um acesso, qual é a senha a essa rede, a essa conexão. Porque se é uma conexão sem a utilização de uma senha, saiba que da mesma forma que você se conectou automaticamente, um criminoso virtual também pode fazer. E assim, capturar as informações de todas aquelas pessoas que estão ali conectadas naquela rede Wi-Fi. Controlar os últimos acessos às redes sociais e o WhatsApp. Existem mecanismos que são disponibilizados pelo próprio aplicativo, onde você pode conferir qual foram os últimos acessos, quem entrou naquela rede social, quem entrou naquele WhatsApp, se está ativo ou se alguém está acessando em outro dispositivo. Então, é importante saber e constantemente averiguar se existe acessos não autorizados. Outras medidas são as senhas inteligentes. E o que é isso de senha inteligente? São senhas que são criadas com pelo menos, no mínimo, 13 caracteres, né? Com número, com letras, com símbolos de exclamação. E aí eu coloco um exemplo, né? Que é você criar uma frase onde você vai lembrar de uma vivência da sua vida, de uma experiência, porque isso vai facilitar na hora de memorizar essas senhas. E será difícil para um criminoso virtual identificar e decifrar essas suas senhas. Destruir e reciclar os dispositivos eletrônicos, né? O celular, o notebook. A gente sabe que existe o mercado de reciclagem, sabemos que existem plataformas, né, onde se vendem aí artigos reaproveitados. Então, é importante que na hora que você for reciclar ou vender ou fazer a transferência desse dispositivo, você realmente se assegure que essas informações foram excluídas corretamente, né, para não ter os seus dados vazados. E o segurança digital nas redes sociais, né? Algumas medidas de segurança digital para que aumente aí a tua integridade digital. Primeira recomendação que eu tenho é a autenticação em 2 fatores. É um mecanismo de proteção eficiente, né, que é também disponibilizado de forma gratuitamente através da própria plataforma, aplicativos, né? Então, é importante ativar esse mecanismo de proteção. O famoso arrasta para cima, tão famoso, né? Às vezes a gente vê nas redes sociais as pessoas passando e às vezes há um perfil que tem uma oferta irresistível e você está precisando daquele produto, principalmente agora na hora, né? Estamos no momento de Black Friday e compras de final de ano, de Natal, e aí você vê um perfil nas redes sociais com um produto muito abaixo do mercado e você precisa muito daquela oportunidade, e sem observar, né, e sem ter um cuidado em averiguar a integridade desse perfil, se é um perfil lícito ou não, você acaba sendo direcionado a links onde, na verdade, são sites falsos, onde os usuários, as vítimas, têm todas as suas informações coletadas, seus dados pessoais roubados para aplicação e prática de crimes ilícitos aí nas redes, né, e na internet. Pense e depois você publica, né? É necessário a gente entender que é muito interessante as redes sociais, desde um ponto de vista de entretenimento, as pessoas gostam de mostrar o seu dia a dia, a sua casa, né, as suas conquistas, mas será que essas fotos vão atrair mais negócios, mais curiosidade, ou será que, na verdade, vão atrair aí criminosos e golpistas que ficam na rede social stalkeando, olhando quem é que pode ser a próxima vítima, né?
Medidas de segurança para o WhatsApp. Sabemos que o WhatsApp é um dos aplicativos mais utilizados a nível mundial, né? Praticamente todo mundo no globo terrestre tem o WhatsApp, e volto a repetir, a autenticação em 2 fatores. Esse aplicativo de mensagem instantânea também disponibiliza, que é uma capa a mais de segurança, né, que protege a sua conta. É cada vez mais comum encontrar casos de golpes pelo WhatsApp, pessoas que disponibilizam aí os códigos, né, de ativação, seja através de uma ligação, seja através de uma mensagem de texto. Existe o famoso caso aí dos golpes, onde a vítima inicial tem o seu WhatsApp clonado e o criminoso começa a aplicar golpes nos familiares e amigos, pedindo empréstimo, dizendo que está numa situação difícil e que precisa de uma transferência bancária urgente, ou que esse familiar pague um boleto, e aí acaba que essa vítima tem, né, tem esse prejuízo econômico, e a vítima inicial, né, que teve o WhatsApp clonado, além de ter a sua intimidade e a sua privacidade violada, existe também aquele sentimento de culpa, de pensar, né, poxa, meu familiar, o meu amigo foi vítima de um crime, teve um prejuízo econômico porque eu não apliquei as devidas medidas de segurança, ou porque eu não tinha esse conhecimento, ou porque eu achava que nunca ia acontecer comigo, e acabei não cuidando da minha segurança na internet, facilitando essas informações aos criminosos virtuais. Outro escudo bastante interessante é o antivírus, né? Ter no seu dispositivo móvel também, né, no seu celular, no seu smartphone, o antivírus instalado. Por quê? Porque isso vai bloquear a entrada de ameaças dentro do seu dispositivo. Sabemos que existem aplicativos que são aplicativos espiões, que podem ser instalados sem que a vítima tenha o conhecimento, e captura todas essas informações através do celular, né? Praticamente todas as nossas informações estão dentro do celular, né? Então, é importante a gente entender que ele é um foco, né, um foco para os criminosos virtuais. Então, outra coisa que eu queria compartilhar com vocês são os links desconhecidos, né? Você está, por exemplo, pelo WhatsApp, aquele teu familiar, aquele teu amigo, envia um link, né? Você não vai desconfiar, porque, afinal de contas, é o seu familiar, é o seu amigo, né? Como é que essa pessoa vai enviar para você um link malicioso, ou que vai levar a um site fraudulento? Mas aí é importante a gente saber que talvez esse familiar, esse seu amigo, não seja o familiar e o amigo. Na verdade, é um criminoso virtual que fez a clonagem desse WhatsApp para aplicar golpes. E aí é importante a gente entender o que fazer, né, no dia D. Imagine que você não tinha esses conhecimentos, e acabou sendo vítima de um crime virtual. E agora, né, o que fazer? Como proceder nesse primeiro momento? Então, a primeira coisa que é preciso ser feita é que você colete as provas desse crime. Faça as capturas de tela, né, os prints que a gente costuma falar, né, as fotos, e seja do e-mail, seja do WhatsApp, seja da rede social, não importa. O importante é que você colete o maior número de provas desse crime. Alguma conversa, algum e-mail, porque isso vai ajudar, esses indícios, né, essa prova digital vai ajudar na identificação desses criminosos. E aí você precisa guardar essas provas, de preferência num lugar que seja seguro. Imagine um lugar, imagine um dispositivo. Se é um CD não regravável, melhor, mas se não tiver nenhum problema, o importante é você ter essas provas, esses indícios. Uma vez que você coleta essas provas, é importante você trocar imediatamente todas as senhas, do teu e-mail, do teu WhatsApp, das suas redes sociais, do teu aplicativo bancário, enfim, trocar todas as senhas. E isso por quê? Porque não temos o conhecimento do alcance da informação que esse criminoso teve acesso. Então, como uma forma de
diligente, né, de proteção para os seus dados, troque todas as senhas, absolutamente todas. Se for necessário, dependendo do tipo de crime, dependendo do tipo de organização, se é uma pessoa física, se é uma pessoa jurídica, eu recomendo também o registro dessas informações através de uma ata notarial, onde vai dar maior credibilidade e integridade a essas provas que foram coletadas, né? Porque diante de uma ação judicial, de um processo de investigação, essas provas podem ser postas em dúvida, né? Podem ser questionadas, são válidas, não são válidas, então isso ajuda aí a reforçar a integridade dessas informações, dessas provas. E, obviamente, denuncie, né? Denuncie junto às delegacias especializadas em crimes cibernéticos. Não existe em todo o Brasil esse tipo de delegacia tão especializada, mas não tem nenhum problema. Se você for vítima, procure a delegacia da Polícia Civil e faça um BO. Também existe a possibilidade do BO online, né? O BO eletrônico, que está disponível em alguns estados. Mas facilmente você descobre essa informação, você coloca na internet BO online ou BO eletrônico e o nome do seu estado, e aí você vai ter essa informação se na tua região está disponibilizado esse serviço, e relate todos os detalhes, como você recebeu esse crime, ele entrou no seu dispositivo, que horas foi, então, assim, detalhe todas as informações, porque essas informações, esses dados vão facilitar na investigação por parte das autoridades policiais. E chegamos em uma lei, né, recente, que, na verdade, foi criada em 2018, mas entrou em vigor esse ano, e que é a Lei 13.709, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. E o que é o novo petróleo, né? É o que a gente chama que são os dados, mas os dados sempre foram dos usuários, sempre foram dos titulares. E porque existe essa corrida louca, né, por proteção, criação de leis, de mecanismos de proteção desses dados pessoais? Justamente porque esses dados, eles são de fundamental importância no mercado. Então, a gente volta ao início dessa apresentação, né? Algumas pessoas podem pensar, minhas informações não são importantes. Sim, são importantes, sim. Os seus dados pessoais são extremamente importantes. Mesmo que você pense que não, mas esses seus dados podem ser utilizados para aplicar golpes em outras pessoas, contra você mesmo, né? Financiamentos fraudulentos, contratação de cartões de crédito sem o teu conhecimento, ou até mesmo ter esses dados vendidos, né, numa dark web, e a partir daí criminosos virtuais podem utilizar esses teus dados para aplicar golpes e crimes contra outras pessoas. E o que são esses dados pessoais? São as informações que permitem identificar direto ou indiretamente o indivíduo, é o CPF, o RG, o teu endereço, o teu telefone. Então, é importante você entender que os teus dados pessoais, as tuas informações têm muito valor no mercado. Então, é importante você entender quais são os teus direitos como titular, né? Você tem o direito de pedir informação. A qualquer empresa você pode pedir, pode confirmar se essa empresa tem as tuas informações, tem os teus dados pessoais, você tem o direito a acessar esses dados pessoais, né, pedir informações sobre as informações que estão disponibilizadas por essas empresas ou um sistema informático. Você também tem o direito de corrigir esses dados pessoais. Enfim, você, né, tem o seu nome de solteiro, casou, e aí precisa trocar, então você pode fazer essa correção, você mudou de endereço, mudou de telefone, então você tem esse direito de alterar os seus dados, de corrigir, também de bloquear e eliminar esses dados pessoais. Por exemplo, hoje mesmo eu recebi uma ligação de uma companhia telefônica que eu não tenho contratado serviço, que eu nunca facilitei as minhas informações, e que ela estava me ligando. A primeira coisa que eu perguntei foi, como você tem os meus dados,
né? Como você tem acesso às minhas informações pessoais, o meu telefone, o meu nome, o meu sobrenome. E o atendente disse, não posso facilitar essa informação, né? E eu contestei, você não só pode, como você deve, né? Você não pode, você deve informar como você conseguiu, quais as informações que você tem a respeito da minha pessoa, porque eu sou o titular. E solicitei na mesma ligação que fosse eliminado do banco de dados dessa empresa de telefonia os meus dados pessoais. Na próxima vez, se eu tiver esse tipo de contato telefônico, eu posso denunciar junto à Agência Espanhola de Proteção de Dados, aqui na Espanha, ou na Agência Nacional de Proteção de Dados, aí no Brasil. Então, é necessário os usuários terem essa consciência sobre os seus direitos, assim como as empresas também têm o direito, existem alguns mercados, algumas empresas, organizações que precisam coletar esses dados. Por exemplo, hospitais, né, prontuários médicos, bancos. Então, existe alguma série de entidades, de organizações que realmente precisam coletar essas informações e que não podem ser eliminadas. Então, para algumas instituições, o titular do dado, ele não pode exercer, por exemplo, seu direito de eliminação, de exclusão. Então, é importante a gente fomentar essa discussão sobre os direitos, sobre as obrigações, o que cada parte aí dessa relação tem como dever, né, e como direito. O titular do direito também tem a possibilidade de levar os seus dados, né, o direito de portabilidade dessas informações para outra empresa, né, isso já acontece nas empresas de telefonia. Obter também as informações sobre o compartilhamento desses dados pessoais, desde um ponto de vista usuário, eu preciso entender, eu preciso ser informado se os meus dados pessoais são compartilhados, se serão vendidos, comercializados, cedidos. Eu preciso ter essa informação como usuário. E as empresas precisam informar a esses usuários, clientes, parceiros, se haverá comercialização com os dados pessoais desses clientes. E o outro direito aí é revogar o consentimento dado. Eu posso dizer, olha, eu te dei o consentimento no primeiro momento, mas a partir de agora eu já não quero mais manter essa relação. Por favor, exclua os meus dados, né? E eu gostaria de agradecer até aqui a minha apresentação. Eu deixei aqui os meus contatos. Foi um prazer aqui participar do painel. Obrigado uma vez mais à PECA, a todas as pessoas que organizaram. E foi um prazer aqui contribuir com esse painel informativo. Daniele, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Tá bom? Vamos ter agora na segunda etapa aí, gente, a segunda parte aí das nossas apresentações. É com você, Fabi. Pode ir. Obrigada, Fábio. Vou aqui começar a apresentar e eu queria primeiro dizer que é difícil falar depois da Dani, né, que deu um panorama muito, muito bacana em relação a nós como usuários, né, mas eu vou conversar um pouquinho do outro lado, né, de como estão as empresas e como é que elas se estruturam, especialmente sob o ponto de vista de fraudes online. Bom, e a gente começa um pouquinho falando justamente sobre essa ideia de se as fraudes online são ou não um crime impune, né? Eu acho que é interessante a gente começar a nossa conversa para entender quais são esses highlights, digamos assim, do mundo digital. Ou seja, quantos usuários hoje nós temos aí utilizando a internet. Se a gente verificar um pouco aqui pela apresentação, a gente pode falar que 59% de toda a população mundial está hoje dentro desse mundo que é a internet, né, o que representa aí praticamente 4,5 bilhões de usuários. Ao mesmo tempo, 3,8 bilhões de pessoas têm ao menos uma rede social,
né? E a gente tem visto ao longo dos anos um crescimento enorme, né? Só de 2019 para 2020 a gente já teve um incremento aí de 9%. Imagina o que aconteceu pós-pandemia. E é interessante notar também que a maior parte desses usuários fazem uso dessas redes sociais através daquilo que a gente chama de mobile, ou seja, de dispositivos móveis, né? Então, essa é mais a forma hoje atual que a gente tem de acesso à internet, né? Cada vez mais a gente deixa de usar o notebook para no dia a dia estar acessando o seu banco, para fazer uma compra, para ter diversos aplicativos, para acessar suas redes sociais e etc. Bom, se a gente pensar um pouco, né, de como é essas vendas online e como é que nós, usuários de um modo geral, fazemos uso da internet para fazer compras, o que estaria englobado dentro do que nós chamamos de e-commerce, né? E aí eu dei um foco aqui na América Latina para a gente entender um pouco quais são esses highlights, né? A gente consegue entender que a gente tem 3 países grandes, Brasil, México e Argentina, que acabam por dominar, digamos assim, esse contexto do e-commerce. E, ao mesmo tempo, a gente segue com um desafio enorme na América Latina, porque o Brasil e o México são os países onde a gente tem maior incidência de fraudes quando envolve meios de pagamento, tá certo? Então, a gente realmente se depara com a necessidade de ter realmente ferramentas robustas que sejam capazes de garantir uma boa experiência para o usuário, porque realmente a gente tem dados aí, digamos assim, que muitas vezes estão disponíveis, por mais que as empresas vão colocando barreiras para evitar, de um modo geral, que as fraudes aconteçam. E aí eu acho interessante a gente dizer que, especialmente nesse ano, né, que foi um ano muito, eu diria, diferente. Por quê? Se a gente olha para a América Latina, a gente vai entender que o latino-americano tem uma baixa cultura digital. Mais do que ter uma baixa cultura digital, são pessoas que antes da pandemia, muitas vezes não estavam acostumados ou nunca tinham operado ou realizado qualquer tipo de transação no mundo online. Então, a gente teve aí uma enxurrada de pessoas que chegaram ao mundo online pela primeira vez, que nunca tinham realmente operacionalizado. Então, por exemplo, são pessoas que não são capazes, muitas vezes, de distinguir se um site é falso ou se um site é verdadeiro. São pessoas que, às vezes, não sabem, por exemplo, como resguardar os dados, por exemplo, do seu cartão de crédito. Com os dados de um cartão de crédito, você consegue fazer uma compra online. Então, eu acho que é interessante a gente mostrar isso, porque quando a gente considera todas as vendas, né, desse mundo online, desse e-commerce especialmente, a gente pode dizer que 1,7% dessas vendas, elas geram o que a gente chama tecnicamente de chargeback. E o que é esse chargeback? Esse chargeback nada mais é do que um desconhecimento pelo usuário de uma compra feita no cartão de crédito. Então, muitas vezes acontece, né? Você recebe lá a fatura do seu cartão e você percebe que ali tem uma compra que você não fez. Como você tem... O que você faz numa situação dessa? Né? Em geral, você liga no seu banco e fala, olha, eu não reconheço, eu desconheço essa operação, não fui eu que fiz. E o banco, ao verificar que realmente é uma alegação verdadeira por parte daquele usuário, daquele cliente, abre o que a gente chama de chargeback e comunica ao estabelecimento que aquela compra vai ser descontada porque realmente o usuário não reconhece. Existem formas dos estabelecimentos se defenderem, obviamente, disso, né, que a gente chama de disputas de chargeback, aonde, por exemplo, imagine, né? Hoje, quando a gente fala de fraude, a gente lida não apenas com essas organizações muito bem estruturadas, focadas em de alguma maneira, obter algum tipo de vantagem nesse mundo online, mas a gente também tem, por exemplo, o que a gente costuma chamar de friendly fraud, né? Que são as fraudes, digamos assim, amigas. Né? Então, imagine que alguém pegou o seu cartão de crédito, um familiar, você não percebeu, foi utilizado, ou até situações de autofraude, onde as pessoas realmente compraram o produto, receberam o produto, mas mesmo assim elas alegam que não receberam e, portanto, abrem aí uma disputa.
Eu acho que é interessante a gente começar por aí, por quê? Porque quando a gente está falando de fraude, né, e aí vem um pouco com esse conceito de cybercrime que a gente estava falando aqui, né, ou que a Dani até comentou nesse mundo de segurança virtual. O que a gente está falando aqui, basicamente aqui, se alguém utilizou um cartão de crédito, por exemplo, porque roubou o dado do cartão, ou se alguém utilizou um cartão de crédito seu de modo indevido, sem que você tenha autorizado, a gente tem aí um crime que foi praticado no ambiente digital, tá? O Brasil, no ano passado, teve aproximadamente 70 bilhões de reais de prejuízos quando a gente fala de fraudes no mundo online. Então, você percebe o impacto que isso gera na economia e a necessidade real que nós temos de estarmos preparados e também de auxiliarmos aos usuários, por terem essa baixa cultura digital, como operar de maneira segura. A verdade é que nós falamos muito pouco sobre quais são os caminhos, quais são as medidas de segurança que deveriam ser tomadas pelos usuários, né? Então, a gente se depara, por exemplo, com muitas situações que a gente costuma chamar de engenharias sociais, né? Onde um fraudador, muitas vezes fazendo-se passar pelo banco, muitas vezes fazendo-se passar por uma empresa, aciona esse usuário, telefona o usuário e solicita dados, né? Então, os dados, eles são muito, muito importantes, porque são eles que permitem alguém operar no mundo online fazendo-se passar por você. Né? Então, aquele fraudador, aquele que vai agir dentro das plataformas, ele vai precisar fingir que ele é um bom usuário. Então, fica aí um reforço quanto à necessidade de cuidar dos dados. E outra coisa que a gente tem se deparado muito forte na pandemia é o chamado phishing. Né? O que é esse phishing? O phishing nada mais é do que um e-mail, um SMS, um WhatsApp, que tem um link que manda lá você clicar, né? E muitas vezes você clica e aquilo te direciona, por exemplo, para uma página que você acha que é uma página verdadeira. E ali ele pede, por exemplo, seu login, sua senha, ou mais outros dados, e aí você coloca esses dados e esse phishing, né, ele serve simplesmente para obter dados da sua transação. Então, às vezes a gente vê, assim, promoções incríveis, né, com valores super baixos, e aí você clica, finge lá, e você fala, nossa, mas eu não consegui concluir aquela operação. E aí, quando você não consegue concluir a operação, você percebe que, na verdade, você estava num link que te direcionou, por exemplo, para um site falso, que muitas vezes só tem como objetivo realmente roubar os seus dados. Então, fica aqui uma ideia de que realmente, lógico, o e-commerce na América Latina tem um peso enorme, ainda mais dentro do contexto da pandemia, né? Mas é importante a gente entender que, eu diria assim, que para as empresas, né, que estão, digamos assim, porque também muitas empresas não operavam no mundo online, começaram a operar na pandemia e elas se esquecem de casos como esses de fraude, né? Deixam de se atentar, e a verdade é que a fraude, ela pode ter um custo tão alto para o estabelecimento que ela pode realmente inviabilizar o segmento do seu negócio. Então, eu diria que tem os dois lados, a gente como usuário, mas a gente também como empresário. E aí, como empresário, você precisa cuidar para que realmente você tenha baixo custo ou tenha uma atenção muito grande para a prevenção de fraude no mundo online. E aí, como é que a gente previne, né? A gente costuma dizer que a prevenção de fraude ou da prevenção desse cybercrime, que isso deixe de acontecer, ele basicamente é um jogo de xadrez e é um jogo analítico, tá? Por que ele é um jogo analítico? Porque ele vai primeiro depender que você tenha uma adaptabilidade contínua, né? Como é que a gente vai traçar o padrão de um fraudador ou daquele que está tentando acessar algum sistema da companhia, né? A gente faz o que a gente chama de engenharia reversa. A gente faz o que nós denominamos forenses, a gente analisa qual foi o passo a passo desse usuário, como é que ele conseguiu se valer, por exemplo, se ele utilizou dados de outros, se eles estão forçando ataques massivos, porque isso a gente precisa entender que cada vez mais nós temos organizações criminosas por trás desse tipo de ataque, né? E, portanto, eles também são especializados. E eles não são, assim, pessoas que praticam o crime, hoje eu acordei e quero,
né, praticar. Não, na verdade, eles vivem muitas vezes disso, estão cada vez mais especializados. E aí, qual é a necessidade? Por que a gente fala do jogo de xadrez, né? Porque quando você toma uma postura, você já tem que começar a imaginar o que esse fraudador vai fazer na sequência. A verdade é que é muito difícil falar numa situação, por exemplo, em que eu tenha a inexistência de uma fraude online, tá? Ou seja, se você tem um negócio, você dificilmente vai ter zero. Mas, primeiro porque se você falar assim, eu vou fechar aqui todos os buracos, né? E vou, por exemplo, diminuir a aprovação dos pagamentos que as pessoas fazem. Se eu tiver dúvida, eu vou dizer que eu não quero aquele pagamento. Isso para o empresário tem um impacto enorme, porque ele vai ter, digamos assim, poucas vendas, né? Fechar, digamos assim, a porta inteira é muito difícil, justamente porque isso inviabiliza também o seu negócio do lado financeiro. Então, eu diria que é um equilíbrio dinâmico entre a gente identificar, através de tecnologias, esse fraudador e, ao mesmo tempo, ir para um outro caminho, que é como é que eu consigo manter esse negócio saudável com as aprovações e com tudo funcionando. Bom, quais são as vantagens que esse fraudador ou que esse criminoso, digamos assim, digital tem? Na maioria dos casos, eles são anônimos, né? A gente sempre imagina, eu coloquei essa fotinho aí para vocês, porque você imagina que ele é aquele hacker que está numa salinha escura, escondido, né, com um capuz, e que isso impede um pouco a gente de identificá-lo, né? E eles atuam de forma descentralizada, ou seja, de alguma maneira eles são organizados entre eles, mas eu posso ter uma mesma quadrilha com pessoas no mundo todo, né, fazendo o mesmo tipo de atividade. Então, eles realmente agem de forma descentralizada e eles são anônimos. Mas eu acho que é interessante a gente fazer um paralelo entre você sofrer um crime, principalmente estelionato, né, quando você é enganado. É interessante a gente fazer um paralelo entre o mundo físico e o mundo online, né? A gente costuma achar que no mundo físico a gente tem mais, eu diria, dados daquela pessoa, porque você viu ele, você sabe descrever as características e etc. Mas a verdade é que é muito interessante perceber que você pode identificar, sim, os usuários ou esses usuários fraudadores dentro do mundo online, porque eles deixam muitas pegadas, tá? O que importa é trabalhar bem essas informações, né? E especialmente se você é um usuário da internet, acabou sofrendo algum tipo de fraude, de acesso indevido, se roubaram seus dados, se você sofreu um ataque, por exemplo, com algum malware, é interessante buscar ajuda especializada para que eles possam pavimentar e te ajudar a coletar as informações necessárias para efetivamente descobrir quem foi que fez. Então, eu costumo dizer que eles são anônimos, mas a gente realmente tem dados, sim, e esses dados são capazes de te levar a identificar essa pessoa. E aí a gente costuma dizer, e eu gosto muito disso, né, que é falar o seguinte: qual é a vantagem que tem os fraudadores, né? Eles ficam se escondendo. E aí eu trouxe essa imagem porque eu gosto muito, pelo menos quando eu era criança, eu gostava muito desse livro de Onde Está o Wally, né? E era super difícil. Por quê? Porque você pegava o livro, né? E às vezes o Wally estava numa paisagem tranquila e era fácil de achar ele. Mas conforme você vai passando o livro, ele vai se escondendo cada vez mais. Então, a gente costuma dizer que esse hacker, esse fraudador do mundo online, ele fica se escondendo em várias paisagens. Então, a gente diz isso porque você vai lá e encontra o Wally, né, naquela paisagem. Então, você falou, bloqueei o fraudador, ele não teve nenhum acesso indevido no meu computador, eu não tive nenhum acesso indevido num site, na sua conta bancária. Então, você tinha todas as medidas de proteção e essas medidas de proteção asseguraram que o Wally não ia entrar, não ia ter um acesso indevido, digamos assim. Só que o que acontece? Quando você encontra o Wally naquela paisagem, se ele for um hacker, se ele for alguém aí desse mundo digital, ele vai mudar de estratégia.
ele vai mudar de fluxo. Então, imagine que, por exemplo, ele estava tentando te atacar na hora de vendas, mas aí você também é uma plataforma que oferece, por exemplo, não sei, serviços financeiros. Então, ele vai lá e vai mudando. Eles se adaptam rápido, eles fazem testes e eles costumam, né? Por exemplo, quando a gente fala do phishing, por que a gente fala do phishing, né? Que é justamente essa ideia da pescaria. Eu vou jogar aqui um e-mail para todo mundo. Quem clicar ali naquele link e colocar os dados, eu fui lá e tomei os dados dele. Então, por isso, é muito importante ter muita atenção em tudo aquilo que se recebe e, obviamente, se certificar que vocês estão clicando em links que são verdadeiros. E um pouco do que a Dani falou antes, de que, olha, seu familiar te enviou, sua mãe te enviou, desconfie. E não coloque seus dados em qualquer tipo ou não forneça seus dados para qualquer pessoa que te solicite, seja fisicamente, seja isso de alguma maneira no mundo online. Então, era um pouco do que eu dizia, a gente está falando que esse Wally, ele tem mobilidade, esse hacker, ele tem mobilidade, ele tentou aqui, você tinha barreira, ele vai tentar de outra forma. Então, essa mobilidade deles realmente exige de nós barreiras de segurança que sejam muito fortes, né? E seja isso no mundo pessoal, seja no mundo como empresários, justamente para impedir qualquer tipo de acesso. E a gente costuma falar que a vantagem dos fraudadores é que para eles basta qualquer tipo de brecha, né? Então, assim, se tiver lá um buraco bem pequenininho, e eu coloquei até essa imagem que fica assim, né? A gente não consegue enxergar direito, mas a gente não enxerga, mas eles enxergam. Então, essa necessidade de estar muito preparado, essa necessidade de estar estruturado e garantir a segurança, de sermos preventivos, faz com que, ainda que eles encontrem qualquer tipo de brecha, a gente seja capaz de responder a isso imediatamente e não ficar, digamos assim, sofrendo ou levando essas situações. Então, uma vez, se você se depara, por exemplo, eu estou percebendo que meu computador está estranho, que meu computador está com alguma coisa, não estou conseguindo acessar, ele está lento, né? Será que eu estou com malware? Não acesse páginas ou dados, por exemplo, sua conta bancária, né? Hoje em dia, nos dispositivos móveis, a gente tem encontrado cada vez mais mecanismos de defesa, né? Para garantir a segurança do usuário. Então, por exemplo, o seu Face ID, por exemplo, muitas vezes você utiliza ali a sua digital para liberar o dispositivo, para entrar no app do banco. Tudo isso é importante. Ainda se utiliza muitos chamados segundo fatores de autenticação, aonde a gente envia muitas vezes um SMS, um e-mail, né? Ou alertando para um acesso indevido na conta. Então, por exemplo, olha, um novo mobile, um novo celular acessou a conta. A conta já fala, essa conta parece que não é a Fabiana que está acessando. Então, existe uma série de dispositivos, como eu disse, que asseguram que essa pessoa não seja afetada. Qual é o problema que a gente tem vivenciado hoje em dia muito forte? É que o usuário, muitas vezes, né, a gente imagina assim, o meu banco, a empresa onde eu fiz uma compra, né, acessaram minha conta indevidamente. Aí a pergunta vem, como ele acessou? Porque é muito difícil que instituições grandes e bem estruturadas sofram ataques de hacker que permitam, por exemplo, que ele acesse uma conta bancária. Mas a gente tem percebido que o impacto que existe por conta da baixa cultura digital, ou até das pessoas serem vulneráveis, ou até porque as pessoas, às vezes, a gente tem vivenciado muito aqui no Brasil, não sei se vocês conhecem a fraude do motoboy, né? Onde alguém se faz passar pelo banco, aonde eles relatam que, por exemplo, o cartão da pessoa foi clonado, pedem para a pessoa cortar o cartão todo e deixar apenas o chip e colocar no envelope que o motoboy do banco vai buscar. O que eles fazem? Aquele chip é o que importa no seu cartão. Eles colocam isso num outro cartão e começam a usar em maquininhas, né, que a gente faz de compras,
Geralmente eles conseguem de alguma maneira obter os dados de senha e etc. E eles acabam utilizando. Então as pessoas falam assim, olha, acabaram de usar 100 mil no meu cartão, 50 mil, o limite inteiro, né? Eles buscam muito pessoas idosas, e aí o banco diz, mas você entregou o seu cartão, por exemplo, para uma pessoa que não era, né? A ligação foi feita de qual número, o banco não manda e-mail, o banco não solicita sua senha. Então, por isso que existe todo um reforço de segurança aí, que também é para fazer com que os nossos usuários de nenhuma forma sejam afetados por situações como essa, porque isso impacta de toda forma a experiência do usuário em qualquer tipo de plataforma digital. Então, como eu dizia, o que a gente faz, então, para prever quem é esse fraudador, né? A gente começa a utilizar comportamentos estatísticos, né? Na empresa que eu trabalho, por exemplo, existem mais de 500 pessoas dedicadas apenas a prevenir fraude nesse mundo online e, portanto, prever quais são os possíveis comportamentos desses fraudadores, utilizar isso ou usar isso do ponto de vista estatístico e criar barreiras, que a gente chama, né? Que a gente chama isso de utilizando inteligência artificial, utilizando o que a gente chama de machine learning, que são modelos que detectam de modo automático, em milissegundos, se aquele é um comportamento típico de um fraudador ou não, e isso barra mais de 99,5% dos fraudadores. Então, a gente pensa, claro, uma fraude aconteceu comigo, você costuma generalizar, existe muita fraude, mas a verdade é que isso muitas vezes representa, eu diria que uma situação saudável dentro de uma empresa é menos de 0,5% de situações de fraude. Então, como eu disse para vocês, a gente precisa ter um equilíbrio, né, para essa boa experiência do usuário. Imagine que você quero comprar um produto, estamos na Black Friday aqui no Brasil, quero comprar um produto, aí você faz o pagamento, é recusado. Tenta fazer de novo, é recusado. O que você faz? Você muda de plataforma, né, porque você fala, olha, estou tentando comprar aqui, mas eu não consigo comprar. Então, a experiência positiva do usuário, e quando a gente trabalha nessa prevenção de fraudes no mundo online, ela tem essa visão de garantir uma boa experiência para o usuário. Como é que eu garanto? Né? Eu tenho que ter a tecnologia capaz de detectar esses usuários de modo muito, muito preciso, né? E ao mesmo tempo ter eficiência. Por quê? Porque eu vou precisar aprovar esse pagamento. Então, como é que eu garanto que a Fabiana é uma boa usuária numa situação concreta? Então, passa muito por esses detalhes, né, que as empresas precisam, digamos assim, garantir, né, eu diria que elas tinham que se equilibrar nesse triângulo, que é justamente como eu faço a gestão de uma área de prevenção de fraude, garantindo boas vendas dentro do e-commerce, mas, ao mesmo tempo, impedindo que os usuários acessem a plataforma. E aí tem um pouco do que a gente usa, né, de todas as ferramentas. Então, eu diria assim, às vezes a gente não sabe o que existe por trás daquele pagamento que dura milissegundos, né? Mas a verdade é que milhares de coisas foram validadas por detrás disso, tá? E como disse a Dani um pouco antes, óbvio que a gente tem que cuidar dos nossos dados, mas para fins de segurança, né, esses dados podem ser utilizados, porque a gente está falando aqui de dados anônimos, né? Ninguém vai dizer a Fabiana fez tal compra, a gente está anonimizando esses dados. E aí eu consigo dizer, por exemplo, qual a velocidade? Então, você digitou em X segundos e fez um cadastro. Isso não é uma pessoa, isso é um robô. Qual é o histórico de compras dela? Quais são os cartões de crédito que ela utiliza para fazer essas compras? Teve mudança de endereço? Geralmente é no endereço que ele está acostumado, né? Então, geolocalização, né? Se você utiliza o mesmo device, tudo isso é muito, muito importante. E aí, o que a gente faz quando temos uma fraude já concretizada, né? Então, assim, imagine que a gente identificou uma fraude, a gente vai ter, primeiro, que realizar uma forense, entender o que aconteceu, né? A gente vai ter que analisar esse usuário e a gente tem que reportar para as autoridades. Eu acho que esse é talvez uma mudança de mindset que as empresas poucas vezes faziam, né? Se muitas vezes essas empresas garantem, por exemplo, uma compra garantida, né? Então, o usuário fez uma transação, se for fraude, ele vai receber o dinheiro ou o produto, normalmente. Então, em situações como essa, quem é a vítima é a empresa,
né? Ela que vai arcar com aquele prejuízo. E nessas situações é muito, muito importante que a gente faça o reporte para as autoridades, porque aí aumentam as estatísticas, aí existe um foco, um treinamento também, para que as autoridades possam ir atrás, efetivamente, desses fraudadores. Então, quando a gente fala desses crimes cibernéticos, né, a gente lida no dia a dia com basicamente duas situações. Você pode ter o que a gente chama de crimes digitais próprios, né, então imagine, por exemplo, que a gente costuma usar a expressão, meu computador foi hackeado, né, então esse é um típico crime digital próprio, onde a gente teve o sistema informático afetado diretamente. E a gente tem os crimes digitais impróprios, que a gente chama. Por quê? Porque são aqueles em que você tem um meio online, tá? Mas, na verdade, o que eu estou afetando aqui pode ser a liberdade de uma pessoa, pode ser o patrimônio dela, pode ser a honra, como muitas vezes também acontece no mundo digital. Então, a gente vive aí com essas duas categorias de crime. E aí, quando a gente está falando de fraude, né, a gente está falando sempre desse ato de má fé, né, de alguém que quer, de alguma maneira, obter algum tipo de ganho, né, e esse ganho, muitas vezes, é um ganho financeiro. E eu acho interessante a gente entender isso, né, o usuário também precisa começar a ser cada vez mais instruído. A gente costuma falar, é um tema muito técnico, né, mas olha, será que eu estou sendo enganado? Se eu fui enganado, se essa pessoa obteve alguma vantagem financeira, por exemplo, eu estou dizendo que isso é uma fraude. E se ela é uma fraude, ela pode ser, obviamente, reportada para as autoridades. E é muito importante que esses casos sejam reportados. E digo isso porque, na pandemia, as autoridades na América Latina têm dito, né, ou têm nos contado de aproximadamente um aumento em 500% dos reportes. Não significa que os casos passaram a existir ou a acontecer mais. Significa também que os usuários passaram a reportar às autoridades todas aquelas situações que eles foram vítimas. Eu acho que, como a gente falou muito de tecnologia, e eu entendo que a tecnologia ela é essencial, eu diria que ela é o núcleo principal para evitar a fraude, mas existe um lado muito forte de cultura do usuário, que a gente precisa auxiliá-los a saber operar bem no mundo online, de modo que eles não sejam, de forma alguma, vítimas. Por que também isso é importante? Porque a gente vai falando e vai aumentando o número de barreiras, né? Então, por exemplo, hoje muitas plataformas te pedem uma selfie, muitas plataformas te pedem uma prova de vida, né? Que é você tirar uma foto, mas em movimento. Tudo isso, muitas vezes, você consegue identificar que já se vende na Deep Web, né? Que é aquela web, digamos assim, fora da web, aonde muitas vezes esses seus dados são comercializados. Então, não vale mais dar o nome, o RG, o CPF e um endereço da Fabiana. Eu preciso disso e preciso de uma foto do documento, eu preciso de uma selfie da pessoa e eu preciso, às vezes, de prova de vida. E, por exemplo, eu posso usar um phishing para isso, onde você fez um cadastro completo num site que não existia. E esse dado depois pode ser vendido separadamente e vai ficar mais fácil parecer que realmente aquele usuário era a Fabiana, se ele tem esse conjunto completo de dados. Então, eu diria que é um desafio enorme para quem trabalha com segurança digital, seguir muito forte, utilizando tecnologia e seguir ao mesmo tempo auxiliando os usuários. E esse também é um chamamento de que as empresas não devem se esconder no momento em que são vítimas desse tipo de crime, e elas deveriam sim reportar às autoridades, porque, de uma forma geral, quando a gente trabalha em conjunto com as autoridades, explicando especificamente qual era o tipo de fraude, eles realmente nos auxiliam. Então, eu queria agradecer, muito obrigada pelo tempo de vocês, e espero que a gente possa seguir juntos, aí nesse combate às fraudes no mundo digital. Tudo bem, obrigado. Meu microfone está funcionando, tá, né? Então, vamos lá. Queria agradecer pelas apresentações. Eu acho que é um conteúdo super válido para o momento que a gente está vivendo. A gente sabe que a pandemia acelerou o processo de digitalização, e então muitas pessoas que não estavam acostumadas com esse ambiente digital, eles já precisaram começar a acessar, né, compra de mercados, e são pessoas que não estavam acostumadas que, opa, é um novo método de pagamento e eu preciso, então, melhorar as minhas seguranças, né? E a gente sabe que muitas vezes a pessoa sai com a carteira, né, e sai com as senhas
dos cartões digitados, e elas transferem mais ou menos as mesmas informações. Então, por exemplo, tem sites que permitem que você armazene a senha diretamente no computador, né? E muitas vezes você sai daquele computador, deixa o computador desbloqueado, porque muitas vezes a gente acaba utilizando até mesmo o computador do próprio trabalho, e você começa armazenando, né? E aí surgiram algumas perguntas aqui que eu queria fazer para vocês. A primeira pergunta, para a Daniele, né? Se tem uma pergunta que foi assim: se tem banco que compactua com os golpistas, né? Vi muita gente mandando falsos boletos, contas ativas de bancos, né? E como que a gente pode, então, fazer para que esses bancos se tornem responsáveis por esses crimes que acontecem dentro da plataforma deles? A primeira parte da pergunta é se existem bancos que compactuam com Sim. isso, né? Eu acredito que não, né? Porque estariam cometendo um crime, mas, obviamente, sabemos que nos ambientes, né, de corporações, de organizações, existem pessoas que têm uma índole duvidosa, né? Sabemos que existem casos de funcionários em vários tipos de organização, não só nas entidades bancárias, mas em outros tipos, né, a nível público, enfim, que não é que compactua, né, favorece aí, né, mas são casos pontuais e casos de alguns funcionários e geralmente são identificados, né. A outra parte da pergunta era o que é que a gente pode fazer para evitar, né, gerar esse tipo de boleto. Bom, o boleto pode até ser gerado, né? O importante é ele não ser pago, né? A gente pode gerar o boleto, 300 boletos. O importante é que não se pague esse boleto, né? Nesses casos, por exemplo, de golpes através de aplicativos de mensagens, o que é que eu recomendo? Se você recebeu do seu familiar, do seu amigo, olha só, paga esse boleto para mim, né? Mas por mensagem de texto. Paga esse boleto para mim, ou faz essa transferência para mim. Não, que a pessoa mande um áudio para você, que a pessoa ligue para você. Não confie que esse boleto é um boleto lícito, né? Porque existe essa confiança muito grande, que é um pouco do que a Fabi falou, que é essa necessidade de aumentar a cultura digital dos usuários, né? Onde eles realmente têm mecanismos de proteção, que eles desconfiem sempre. Quando você recebe uma mensagem, seja por WhatsApp, ou seja por redes sociais, para e pensa, será que é mesmo aquela pessoa? Pede para ela mandar um áudio, pede para ela mandar, ou para ela te ligar, né? Eu acho que isso são mecanismos onde a gente pode aumentar a segurança digital, principalmente nessas questões de boleto, né? Essa é a minha orientação. Quando você receber esse tipo de boleto, pergunte e questione realmente a pessoa, se isso efetivamente é real, se foi essa pessoa realmente que enviou, né? Eu não sei se a Fabi tem alguma outra colocação, mas eu considero que o gerar boleto pode gerar, o importante é que ele não seja pago, né? E os bancos têm, sim, medidas de segurança bastante robustas, né? Os bancos estão preparados para fraudes, para crimes cibernéticos. Em muitos casos, eles têm essa política de reembolso, mas não em todos os casos. Por exemplo, no caso que a Fabi bem relatou, do cartão de crédito, onde você dá acesso, né? Você dá o seu cartão de crédito para o criminoso, onde você, por exemplo, dá a sua senha, dá o seu usuário, o seu login. Então, é difícil para um banco, nesse momento, ter a responsabilidade. Agora, se é uma falha da plataforma, do aplicativo, da estrutura de segurança digital desse banco, ele vai se responsabilizar, tá? Ele vai fazer esse ressarcimento, esse reembolso a essa vítima. Mas o que a gente não pode responsabilizar as entidades bancárias ou outro tipo de plataforma é se o usuário forneceu, né, os dados, as senhas, o login. E aí, então, a quem a gente vai reclamar? Quem a gente vai pedir responsabilidade pelo esse meu prejuízo patrimonial? Para isso está os processos de investigação,
Para isso está as delegacias especializadas, para isso está, né, os advogados especializados nessa matéria, onde a gente vai conseguir fazer a traçabilidade dessas informações para poder encontrar os responsáveis, para poder encontrar esses criminosos. Então, eu espero ter respondido a pergunta, eu não sei quem foi que fez a pergunta. Quem fez a pergunta foi a Rejane. A Rejane, pronto, é isso, Rejane, não sei se eu respondi. Tranquilo. A pergunta. Respondeu sim, e eu queria continuar no mesmo tema, né? Então, eu vou fazer uma pergunta para a Fabiane. Fabiane, a gente está numa mudança de processo aí, que agora está surgindo o Pix, né? Então, o Pix todos os bancos estão fazendo uma propaganda, existe uma intenção de bancarizar, né, as pessoas que ainda não têm aí, a gente tem um estudo que mais de 40 milhões de brasileiros ainda não são bancarizados, então o Pix ele está buscando isso. E com essa mudança, você acha que vai existir uma mudança no comportamento e vai ajudar na questão de segurança digital? Ou você acha que entrando mais 40 milhões de brasileiros que não estão acostumados a navegar nesse tipo de solução, vai se tornar ainda mais complexo, vai dar um up no número de fraudes e com o tempo a gente vai normalizando? O que você tem a nos dizer sobre o Pix aí? Bom, eu acho que o Pix é realmente uma nova forma, né, de transacionar no mundo online. Eu acho que, não sei se todo mundo era nascido, mas, tipo, isso também gerou esses rumores quando passou a ter a TED, né, a TED que permite que o dinheiro entre no mesmo dia, né, e o Pix, ele é instantâneo e ele, além de ser instantâneo, é 24/7, né, então, antes de você fazer uma transferência na sexta, ela só ia entrar na segunda, no banco. Hoje não, se você faz um Pix, isso pode, por exemplo, ensejar, por exemplo, que o dinheiro entre naquele momento. Realmente, eu acho que não só o Pix, mas como um conjunto de medidas do Banco Central no Brasil estão incentivando a bancarização das pessoas, né? Eu acho interessante que outro dia eu estava na rua, existe um bairro aqui em São Paulo que chama Jardins, e veio uma criança me vender um pano de prato. E eu lamentei porque eu disse que eu não podia pagar porque eu não tinha dinheiro, né, físico. E ela disse, não tem problema, eu tenho uma maquininha. E ela tirou uma maquininha e eu fiz o pagamento do pano de prato dela com cartão de crédito. Eu acho assim, é muito importante democratizar as finanças porque e o acesso à internet, tá? Isso é primordial no mundo que a gente vive hoje, e ele é primordial porque imagine a quantidade de coisas que estão disponíveis hoje na pandemia só de forma online. Se elas estão disponíveis só de forma online, a gente está dizendo que a gente está excluindo 40 milhões de brasileiros desse tipo de acesso? Será que isso é correto? Então, assim, primeiro, toda a tecnologia que de alguma maneira visa incluir essas pessoas dentro do sistema financeiro, eu acho que elas são fantásticas. Nisso, as startups e as empresas têm tido um papel fundamental de realmente democratizar esse acesso, e isso é fantástico. E o Pix vem como ser algo revolucionário, eu diria assim, na verdade, um passo adiante nessa democratização, e eu não vejo ele como um risco maior de fraude em relação a tudo que a gente tem. Isso por quê? Porque a verdade é que a tecnologia, ela trabalha com milhares de transações anteriores para detectar esses padrões de fraude, né? Então, a tecnologia, do ponto de vista das empresas, já está preparada para isso, tá? Não vejo uma preocupação maior. Eu vejo com uma preocupação o fato de que novos usuários que não conhecem. Então, por exemplo, existe a forma de cadastramento de chave do Pix, que pode ser o seu CPF, o seu e-mail, etc. O Banco Central diz que precisa ter as empresas precisam ter autorizações para cadastrar essas chaves. Então, se alguém cadastrar uma chave por você, né, numa instituição, ele vai passar a usar aquele dado que é seu. Então, eu diria que a minha preocupação no Pix não é pelas transações em si, mas sim pelo fato de que os usuários ainda não cuidam suficientemente dos seus dados e que, portanto, isso sim pode ensejar um aumento de situações onde o usuário sinta que de alguma coisa teve um dado roubado, que utilizaram e etc. Tá? Eu acredito que a gente vai ficar aí no Pix. Na verdade, já começou o Pix, né? E a gente não teve nenhuma situação. Eu participo de alguns grupos de prevenção de fraude.
Existiam receios, por exemplo, de situações onde algum usuário poderia ser, por exemplo, ao sofrer um assalto. Antigamente, não sei se vocês vivenciaram, em São Paulo teve uma moda dos chamados sequestro relâmpago, né? Alguém te assaltava, te levava para fazer o saque num caixa eletrônico. Hoje, os caixas eletrônicos têm uma série de restrições para saque de dinheiro, né? Às vezes a gente fica até bravo, você vai no fim de semana, quando você usava dinheiro, não conseguia fazer o saque. E a verdade é que, para esse tipo de situação, eles dizem que, será que um usuário pode ser assaltado? E aí alguém fala para ele, abre o aplicativo e transfere o dinheiro. Mas a gente não tem visto reportes como esse dos usuários, e desde que começou, agora faz pouco mais de 15 dias aí do Pix, nenhuma normalidade foi detectada. Que bom. Queria agradecer vocês, então, meninas, porque a gente tem aí 5 minutos ainda para encerrar. Eu queria fechar aí com vocês. Eu queria agradecer novamente a disponibilidade, né, por quebrar a agenda de vocês, poder participar desse evento. Queria agradecer novamente a Elaine e a PEC por promover esse encontro, a Rejane, que nos ajudou também a mexer na plataforma, porque a gente não faz nada sozinho, né? E eu queria encerrar também falando de 2 filmes que tem muita questão ética, né? O primeiro, que saiu agora em 2020, chamado Dilema das Redes, né? Que falam sobre os especialistas em tecnologias e profissionais da área, que fazem um alerta sobre as redes sociais, né? Que o check-in que a gente faz, né? E o impacto não somente sobre as nossas informações, mas sobre também as questões de democracia, né, das informações e humanidade. Então, quem puder assistir, esse é um filme que está disponível na Netflix, tá? Não quero fazer propaganda para a Netflix, que eu não estou sendo pago por isso. E também tem o Snowden, que é um filme de 2016, que é um ex-funcionário terceirizado da Agência de Segurança dos Estados Unidos, que o nome dele é Edward Snowden, inclusive ficou um tempo aí viajando nos países, né, como inimigo do Estado, né, tornou-se o inimigo número 1 da nação ao divulgar às jornalistas uma série de documentos sigilosos que comprovavam os atos de espionagens praticados pelo governo americano contra cidadãos comuns e as lideranças internacionais. Então é um filme também bastante interessante do ponto de vista ético, né? Então, muito obrigado pela participação de todo mundo. Queria agradecer também quem esteve presente aí no nosso painel. E eu gostaria de encerrar com uma citação do Paulo Freire, que é o educador e filósofo brasileiro, que é fundamental diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, de tal forma que, num dado momento, a sua fala seja a tua prática. Então, até breve, nos vemos aí pelo mundo, e eu gostaria também que vocês finalizassem aí, Daniela e Fabiana, com um agradecimento aí, para que vocês tivessem a oportunidade também de fazer um fechamento aí pelo tempo de vocês, tá bom? Então, muito obrigado, até breve, e nós vemos pelo mundo. É com vocês, meninas. Seu microfone está mudo. Agora foi. Agora sim. Muito obrigada, Fábio, por você ter sido esse moderador incrível, né? A Regiane também, que nos ajudou aqui de forma técnica, a Elana, a PEC, todo mundo, né, que proporcionou, né, que esse painel fosse... que trouxesse aí tantas informações para a gente. É um painel que fala de um tema que é muito atual, que é muito necessário, desde um ponto de vista de usuário, mas também de empresa, a gente levantar e fomentar esse tipo de debate, né, e promover o desenvolvimento da cultura de segurança digital. Acho que isso é o mais importante que a gente pode levar desse painel. As informações que foram compartilhadas aqui, e que a gente possa transformar essa sociedade digital que temos em uma sociedade digitalmente segura, né? Porque já somos uma sociedade digital, e agora a gente precisa que essa sociedade digital tenha segurança. É através do quê? Através da consciência digital, através de eventos como esse, onde os usuários vão poder proteger a sua integridade, a integridade financeira, patrimonial, emocional, da sua privacidade, enfim. Então, parabéns a todos que participaram desse evento, os participantes também que estiveram aqui, muito obrigada, foi um prazer, e a gente se vê nos próximos painéis, tenho certeza que vai acontecer. Então, muito obrigada a todos. Bom, Fábio, Dani, foi um prazer enorme estar aqui hoje e bater um papo com vocês de um tema que eu adoro, né? Queria agradecer muito a Elaine pelo convite.
que também alguém que batalhou muito para que esse evento da PEC existisse e que fosse assim tão rico em informações. Então, obrigada mesmo. E como você diz, Fábio, nos vemos pelo mundo. Nos vemos pelo mundo. Então, gente, até breve e sucesso na carreira de vocês. Me adicionem no LinkedIn, é Fábio Meneguesso. É importante a gente estabelecer contatos e até a próxima aí, que seja em breve esse contato com vocês. Meninas, meu muito obrigado. Um abraço aqui em São Paulo, que está pertinho. Um abraço também pessoal de Barcelona. E muito, 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 muito obrigado a PEC pelo esse evento. Parabéns. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.